São Paulo é cidade com população hoje de uns 16 milhões de habitantes. Compreendida a região metropolitana, não se sabendo o número exato. Tem colônias mais ou menos setorizadas, há japoneses, coreanos, chineses, espanhóis, italianos, israelitas, bolivianos, colombianos, libaneses, sírios, portugueses e até índios. Aliás, anos atrás, no exercício da advocacia criminal, precisamos intervir numa ação penal em que um advogado foi virtualmente alvo de arcos, flechas e tacapes empunhados por silvícolas que compõem uma aldeia incrustada na metrópole. Coisa estranha, sim, mas existente, logo ali no Pico do Jaraguá. O colega cometeu a imprudência de usar estrada vicinal para chegar às terras de um cliente. Tanto bastou para a interferência do Ministério Público Federal, da polícia respectiva e até de helicópteros. Os jornais divulgaram no dia seguinte fotografias de caciques vestidos e pintados para a guerra. O advogado foi preso, houve discussões rebuscadas mais tarde no tribunal sobre o assunto. Não se sabia se arco e flecha constituiriam ou não armas de uso proibido. O exemplo serve para melhor ilustrar o assunto. Vale dizer que São Paulo tem também algumas concentrações de cidadãos vindos de outros municípios. Políticos famosos nasceram em Campinas, Santos e Muzambinho. Tive um tio-avô, Aureliano Leite, depois famoso na Academia Paulista de Letras, historiador conhecido. Nascido nas Minas Gerais e mandado estudar em São Paulo na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E aqui tentar a sorte. Virou patriarca de geração ilustre na capital. Aqui em São Paulo há muitos santistas. Sou do tempo em que só se chegava a Megalópole saindo de Santos, partindo pela Estrada Velha, aquela mesma que hoje é aberta de vez em quando, visando um turismo mais ou menos organizado. Havia também o trem, uma locomotiva puxada por cabos de aço ligados a uma cremalheira que funcionava a vapor. Num dos vagões, quando eu era criança, quase sufoquei porque a composição parou no meio de túnel, cujas laterais ficavam a apenas 15 centímetros das janelas. O pessoal sofreu muito com o gás carbônico expelido pela chaminé da locomotiva. Insista-se. Nos santistas, vamos insistir. Dizem os antigos que quem sobe a Serra do Mar não volta derrotado, só retorna para morrer se, quando houver lugar no túmulo da família, acontece. Cuidando-se de particularidade menos melancólica, vale a pena falar no Santos Futebol Clube ou na Vila Belmiro, de onde saíram Pepe, Mengalvio, Tite, Zito, Durval, Lima, Clodoaldo, Giovanni, Robinho, Diego, Renato e muitos outros. E indagarão por que não falo do Pelé e do Coutinho. Prefiro referir Serginho Chulapa, que brigava com todo mundo. Já cansei daquele que não morre. O outro seria tão ou mais famoso que o primeiro, mas a fortuna lhe escapou sem que se soubesse o porquê. É assim, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Basta dizer que era uma dupla celestial, Pelé e Coutinho. Torcedor santista é compulsivo, mais que corintiano. Santos hoje vive nas praias razoavelmente limpas e vive do futebol que projetou a cidade no mundo inteiro. Quem chega à estrada do município, aquela estrada que dá na entrada de Santos, já pode ver o centro de treinamento Meninos da Vila. Aquele cercado já teve o nome de um colega meu que morreu num desastre de avião. A nomenclatura muda intermitentemente. Lá começou essa história de categoria de base. Os moleques são pegos pequenos
e ali se instrui nas artes, como se fazia em Esparta. Evidentemente a garotada não é toda aproveitada, mas de vez em quando sobra um Neymar, o mesmo que até ficou bonito agora, depois de crescer mais um pouco, e influenciar inclusive os adolescentes japoneses que precisam passar muito fixador no cabelo liso para poderem dar uma de moicano. Fica engraçado. Um índio tupi-guarani de olhos orientais. Mas acontece. A gente fala e não fala do principal. Há 2 anos pintei um quadro do Ganso, cujo nome é Paulo Henrique. O apelido lhe teria sido dado por um treinador a achá-lo desajeitado. O moço é discreto no campo e na vida pessoal, mas seus passes são preciosos, visando geralmente o amigo Neymar. Machucaram o moço há uns tempos. Perna de jogador de futebol é como a de bailarina. Merece proteção especialíssima. O rapaz está ótimo agora. Ganso voltou e vai jogar seguramente na final Santos e Barcelona, em Yokohama, no domingo 18 de dezembro, às 8h30 da manhã. Na quarta-feira que passou, cheguei atrasado ao escritório pela primeira vez em muitos anos. Minha mulher estranhou. Respondi que ia ver o Ganso jogar. Afinal, eu tinha feito um quadro para ele e não dei ainda. Minha neta Babete quer estar junto quando acontecer. Torçamos para o Santos. Domingo é dia de missa. Posso assistir ao jogo inteiro. Messi que se cuide. Chuta com uma perna só. Neymar usa as duas. E muito bem. Tenho dito.